noite, internauta UOL. Eu sou Priscila, estamos começando mais um bate-papo com convidados, agora com Cachorro Grande. Já tocando celular e tudo mais. Desculpa. Imagina, tudo bom, Beto? Tudo bom. E você, Marcelo, tudo bem também? Tudo certo. Eles estão aqui para falar do 5º álbum da banda, este que Marcelo irá mostrar para vocês, Cinema. Estava lendo no release que é um space rock. Que raio é um space rock? Da onde que nós tiramos isso, né? É um rock influenciado por aquelas bandas dos anos 70. No caso desse disco, mais do que as bandas que nos influenciavam antes, que no caso são bandas dos anos 60. Né? Teve uma fase ali, logo depois do psicodélico, as bandas cansaram da psicodelia e tal, e teve uma brecha entre o psicodélico e o progressivo, que eles costumam chamar de space rock, que é 69, por aí. A gente estava ouvindo muito essas bandas que estavam fazendo esse som nessa época, e acabou influenciando no disco. O disco sempre é uma influência do que a gente vem ouvindo, né? Sempre que a gente entrava num ônibus ou numa van, a gente botava um CD da segunda fase dos Animals, por exemplo, que é um exemplo puro da fase space rock e tal. E ficou claro no disco. E quando a gente falou, poxa, vamos fazer um disco de space rock, que é mais maluco do que normalmente a gente vinha fazendo e tal. E todo mundo curtiu a ideia, embarcamos nessa viagem aí, todo mundo de cabeça. Legal. Legal, eu vou passar aqui pro Oi. Tem alguma coisa a acrescentar? O space rock, só para complementar, é um som mais calcado na atmosfera sonora, em vez de canções curtas ou solos e tal. Muito delay. Parece com trilha sonora, sabe? Eu vou passar aqui para o oi do pessoal, já a Lilith, Bárbara, Lucas, Cristiane, José Robson, todos dando boa noite para vocês. Oba, boa noite. E antes de eu fazer a pergunta do José Robson, Lucas e Jessiquinha, eu vou perguntar uma outra coisa para vocês. Qual a pergunta que vocês acham que mais responderam nesses anos de carreira? Tem uma, assim, que... Duas, mais ou menos, iguais. O porquê vocês se vestem assim e por que o nome da banda? Por que Cachorro Grande? Pois é, essa pergunta de Lucas, José Robson e Jessiquinha. Por que Cachorro Grande? Porque estava chovendo no dia e como a chuva era de granizo, a gente pensou, Cachorro Grande. Tô brincando. Não, era assim, ó. A gente tocava só músicas... No início da banda a gente não tinha nossas músicas. Então a gente tocava só músicas... Cover de bandas que a gente considerava Cachorro Grande, sabe? Do ano de 67. Então, para definir o repertório, era uma briga de Cachorro Grande. Vamos tocar essa ou essa dos Stones, essa ou essa dos Beatles. Então, era uma briga de Cachorro Grande. Alguém falou lá, quando tinha um repertório com umas 20 músicas, assim, mas deixava a gente tocar naquela época, deixavam nós tocar 15 minutos, no máximo 20, e vou embora. E a gente chegava lá com um monte de música para tocar. Deixa nós tocar tudo, não, vocês têm 15 minutos. E daí, quando a gente via, assim, tem que cortar metade das músicas, assim. Você fala, pô, mas isso é uma briga de Cachorro Grande, sabe? Daí, põe esse nome aí nesse show, depois a gente inventa um outro melhor, daí o segundo, ninguém inventou um melhor, no terceiro, no quarto, nós já éramos Cachorro Grande. E esse show era o primeiro ou vocês se apresentavam com Era outro nome? Era o primeiro show. Foi, tipo, a gente botou o nome da banda pra fazer esse primeiro show, que a gente nem sabia se ia ser banda. Se ia ter o segundo. Na verdade, o início foi mais uma junção pra gente se divertir. Eu era baterista antes, mas tava louco pra tocar guitarra, já tava tentando fazer algumas músicas, né? Mas me amarrei no Beto cantando e embalou. Legal. Vou deixar registrado também que o Lucas falou que adora o trabalho de vocês, além de perguntar por que... Valeu, Lucão. Valeu, obrigado. A Bárbara quer saber qual a inspiração para esse novo álbum de vocês. Várias inspirações. Normalmente o que influencia o disco é o som que a gente está escutando na época em que as músicas começam a aparecer, né? Na época em que a gente compõe as canções. Nessa época a gente estava ouvindo bastante o disco novo do Oasis, né? O último, de Galter Soul, né? Neil Young, as coisas de country. A gente começou a ouvir bastante Graham Parsons, que é um cantor americano lá dos anos 70. Algumas coisas novas como Kasabian e MGMT. A gente gosta muito mesmo. Estamos ouvindo muito ainda. Isso influenciou na atmosfera de ter bastante teclado, bastante sintetizador no disco, né? E a gente voltou a ouvir um pouco coisas que a gente ouvia na adolescência, mas nunca tinham aparecido na sonoridade da banda. Tipo Pink Floyd, Led Zeppelin, Jethro Tull, né? Na parada dos bandolins. Então, basicamente isso.
Legal. Falando, já que você falou de Oasis, a Lilith quer que vocês contem a experiência de abrir para o Oasis. Foi um sonho se realizando, né? Porque eles, além de a gente ser muito fã, eles são uma referência pra gente. Como que surgiu o convite e tudo mais? Parece que quando surgiu a ideia de trazer o Oasis pra cá, fizeram uma enquete no site do Oasis e os fãs do Oasis, uma das bandas que eles queriam, né? Tipo, parece que a gente ganhou essa enquete. Então o pessoal entrou em contato com a nossa produção e daí foi feita uma negociação, mas só quando estava certo que avisaram a gente. Né? A coisa mais engraçada, foram me avisar isso no dia 1º de abril. E eu não sabia se acreditava, porque é um sonho, é a banda que a gente mais curte. O meu produtor me faz essa de me ligar no dia 1º de abril para dizer que nós vamos abrir os 4 shows do Oasis, sabe? Se nós tivesse a proposta de abrir um, nós já estava muito feliz, muito mesmo. A gente até estava pensando em entrar em contato com a produtora que está trazendo para ver se pelo menos em Porto Alegre a gente conseguia abrir o show, né? E de repente vem essa notícia que a gente já abriu os 4 shows. Então, já virei um cara nervoso já de uma hora para outra, assim. Muito louco, demais. Você chegou a falar, é 1º de abril, desligou na cara? Não, primeiro não me toquei. Primeiro me deu uma euforia incrível, saí gritando pela casa. E depois que eu desliguei o telefone, e a primeira pessoa que eu liguei, um amigo meu, cara, tu não acredita, velho, nós vamos abrir os shows do Oasis. Daí ele falou assim, 1º de abril, e eu, puta, será que é 1º de abril, cara? Daí me deu um desesperinho. Daí desliguei o telefone, me dá uns 10 minutos, liguei pro produtor de novo, assim. Ah, tu não tá me aplicando um 1º de abril, tu não vai fazer isso comigo. Tu sabe que eu sou muito fã, que eu posso ter um ataque, né? Dele, não, produtor sério e é a mais pura verdade. Ah, então tá, tchau, pá. Daí eu já desliguei. Aí voltou a pular. Aí eu tive que abrir, daí eu tive que tomar umas dosezinhas de uísque pra me acalmar em casa, assim. Pra ter uma ideia, a gente comemorou quando soube que eles iam fazer show no Brasil. Nem tinha nada cogitado, a gente abriu, não. A gente já, uau, que legal. E eu já tava vendo as datas, qual o show deles que eu vou ver? Qual dos 4 que a gente vai poder ver? E se a gente puder ir em todos, eu já tava louco indo atrás de querendo ingresso. fazer excursão. Nós estávamos a fim de entrar numa van e fazer as 4 cidades aí, só nós, pegar um ônibusinho, só pra assistir. Vocês tiveram algum contato com eles, assim, mais Sim, próximo? desde o primeiro show no Rio de Janeiro, todos eles, menos o Noel, eu já assisti no show ali do ladinho, né? E nos shows de Curitiba e de Porto Alegre, o Liam veio no camarim, bater um papo com a gente, né? E também assistiu o show da beirada do palco, depois falou que gostou da banda. Pra nós, nossa, foi... Até agora a gente não assimilou direito isso, né? Pior que é, sei Dizem direito. que eles vão voltar agora de novo, né, pra cá, fazer show aqui. É mesmo? Tomara. Ouvi dizer. Banda pra abrir já tem... Ó, Cristiane coloca vocês numa saia justa, quer saber qual música vocês mais gostam desse novo disco. Do nosso? Olha, é difícil. Bota saia justa nisso. A música que eu mais gosto é a que abre o disco, que é O Tempo Parou. A primeira música. Desde quando o Gabriel apareceu com a versão demo dela, eu já vi que ela era especial, que eu ia me amarrar. Eu gosto bastante da Voz do Brasil. Legal. Lucas, DVM, quais são as novidades da nova turnê de vocês? Quando que tem o primeiro show desse disco? Na verdade, o primeiro show da turnê vai ser no lançamento do disco, que vai ser aqui em São Paulo, dia 7 de agosto, na choperia do Sesc Pompeia. 6 e 7, 2 dias. 6 e 7. A partir dali, então, a gente começa a tocar mais músicas do disco, né? Ultimamente a gente tem tocado umas 3 para mostrar pra galera, para ver também como é que é a reação. Mas a turnê nova vai contar com mais canções. Então, a partir daquele show, vai ser o show novo mesmo, e vai ter talvez umas 6 músicas do disco novo, que já é meio disco, né? E algumas coisas diferentes das antigas também, que a gente não costuma tocar. É. Legal. A Cristiane também quer saber de show, quer saber se vai ter show de lançamento em Porto Alegre. Com certeza. A gente Tem data, assim, já mais ou menos? provavelmente em agosto a gente está decidindo data e local. Mas claro que a gente vai lançar na nossa cidade também, né? O Lucas volta aqui para saber como é o dia a dia da banda. Cada dia é um dia. Tem os dias que a gente está na estrada, tem os dias que a gente está de folga, em casa. Tem os dias que a gente está dentro do estúdio. Tem dias que a gente passa o dia dando entrevista.
Tipo hoje. Tipo hoje. Cada dia é um dia, isso é legal pra nós. Nunca gostei de rotina mesmo. Se quiser se estiver interessado num emprego em que tu não tem uma rotina, é tocar numa banda de rock. Ou qualquer tipo de banda e tal, qualquer tipo de música. Mas o engraçado é que uma coisa que tem em comum nesses dias é que a gente está sempre junto. Independente de estar trabalhando ou não, a gente, né? Se a gente não está trabalhando, a gente se liga para, vamos fazer um churrasquinho, vamos no bar tomar um chopp. E como que é a convivência de vocês? Vocês moram juntos? Mora metade num lugar? Metade no Não, outro? cada um Como que mora tá? Ainda num bem que canto, não, né? Não dá pra morar junto. Daí já é demais, né? A gente morou durante um curto período, todo mundo junto, né? Que foi logo quando a gente se mudou para São Paulo, foi há 5 anos atrás. Mas como a gente sabia que era provisório, né? Então a gente acabou se divertindo bastante. Pela banda também, né? A gente sabia que logo depois, se as coisas melhorassem, poderia ir cada um pro seu canto, e foi o que aconteceu. A Lilith. Gostei muito da nova música de vocês. Já fizeram um vídeo pela comemoração. Já que fizeram um vídeo pela comemoração do canal CG, fiquei com gostinho de quero muito mais. Vocês têm planos para fazer algum DVD e quando? Bom, nós vamos fazer 10 anos de banda. E eu acho que daí sim está na hora da gente fazer um DVD, alguma espécie de DVD ao vivo ou um documentário, alguma coisa para comemorar isso e para marcar os 10 anos também. Sinto falta na nossa discografia de um disco ao vivo, sabe? Acho que uma banda de rock verdadeira tem que ter um disco ao vivo. Algum tipo de documentário talvez tenha junto, porque foram 10 anos Pegados. pegados, né? Eu faria tudo de novo. Bom nome pro documentário. Pegado. Não, faria tudo de novo. Faria tudo de novo? Não, pegado. Pegado. Não, faria tudo de novo. A Má está comentando aqui que o novo álbum está sendo bastante criticado na comunidade do Orkut. É claro que não dá para agradar todo mundo, mas vocês, ainda mais, fazendo trabalhos diferentes do que os fãs estavam acostumados. Vocês imaginavam esse primeiro impacto negativo? A gente sempre priorizou por fazer coisas diferentes, porque nosso estilo de fazer disco é mais parecido com o estilo de bandas que a gente gosta, como os Mutantes e Beatles, que faziam um disco diferente do outro, do que, por exemplo, bandas que são mais heterogêneas ali, tipo Ramones, que faziam os discos todos iguais. Então é natural que cause uma estranheza à primeira vista, porque a gente faz questão de fazer uma coisa diferente. Mas não tenho coragem quando de apresentar um disco igual o anterior para o público. Eu acho uma falta de respeito. Mas se forem, então, continua ouvindo aquele. Se forem analisar a fundo, os elementos estão presentes. Os elementos que tem nesse disco estão presentes desde o nosso primeiro disco. Né? Desde o primeiro disco tem as baladas, desde o primeiro disco tem as coisas mais calmas, tem os rocks mais nervosos, mais gritados. Né? A diferença é a forma como são apresentados, mas eu não acho que difere muito da fórmula que a gente vem seguindo desde o primeiro disco, o que cause tanta estranheza assim. Né? Isso não é de se preocupar também. A gente lê as coisas que falam a respeito. Mas eu sei de uma coisa, com relação à internet, assim, para falar mal, as pessoas fazem questão de ir lá e fazer seu comentário. Para falar bem, não, é mais difícil. As pessoas têm mais preguiça, assim. E é assim com todas as bandas, sabe? Mas esse estranhamento eu acho necessário também. Os discos que eu gosto até hoje, meus discos de cabeceira, a primeira audição foi mais difícil. Os discos que passaram pela minha vida, hoje eu não dou mais bola, eu ouvi 1, 2 vezes, curti muito, a terceira vez, não acrescentou mais nada, não escuto com tanto carinho quanto os discos que eu estranhei, que esses discos que a gente estranha, acabam te acompanhando pro resto da vida. No disco, no Todos os Tempos também, no começo da turnê, as pessoas estranharam as músicas novas. Mas já no meio da turnê já estava todo mundo cantando junto. É uma questão de se acostumar, sabe? E eu acho que o verdadeiro fã nosso quer que a gente apresente coisas novas. Eu acho que tem que ser assim, uma banda tem que evoluir, assim. Como o Beto estava falando, sabe, quando comecei a ouvir música, eu estava acostumado com os primeiros discos dos Beatles, aquele aquele som mais alegre. Quando eu uma vez comprei o Magical Mystery Tour, eu fui ouvir e não gostei. Sabe, é diferente essa droga, e não é os Beatles que eu gosto. Né? Depois o cara acaba se acostumando e achando a coisa mais maravilhosa, sabe? Não digo que vai acontecer com a gente, né? Mas...
Número 12. Vocês continuam roubando CDs de outras bandas? Uma vez, em Rio Claro, vi o tecladista pegando o CD de uma banda que fez a abertura do show de vocês. Normalmente a gente ganha, né? Os CDs. Entregou. A gente escuta tudo que nos dão, né? Deu mais ganho do que roubo. Eu se eu for roubar, eu vou roubar vinil, né? Se as bandas todas tivessem vinil, eu faria questão. De preferência bandas que a gente abre o show, né? Não, mas é mais o Pedro que tem roubado CDs. Ele dá um puxão de orelha no Pedro. Ele tem uma coleção incrível de rock brasileiro independente. A Bruna quer saber quais tipos de aquecimento vocês fazem antes de entrar no palco. Eu aqueço as cordas vocais com algum tipo de destilado, né? Porque o resto da banda trabalha com equipamento valvulado e eu com equipamento destilado. Uma cervejinha sempre vem bem. Quem faz aquecimento mesmo ali é o boizinho, que fica assim com as baquetas. É a coisa mais engraçada, ele tem feito até alongamento antes dos shows. Inclusive assim. a gente pediu uma sala separada, porque é tão ridículo ele fazendo aqueles aquecimentos dele que me dá coisinha de ficar vendo. Então me atrapalha ter ataques de riso antes de subir no palco, que é uma coisa séria, né? Desconcentra, né? Desconcentra, então a gente pediu para ele fazer isso numa sala separada e agora a gente está até se dando melhor. A Bárbara tá falando que Você Me Faz Continuar foi uma das melhores músicas do último álbum. Quer saber qual vocês apostam para ser o grande hit desse novo disco? Eu concordo com a Bárbara do disco anterior, é uma das que eu mais gosto também. Você Me Faz Continuar, porque ela justamente fica diferente daquilo que a gente fazia E uma música que causou muito estranhamento. E com o tempo acabaram dizendo, putz, isso é Cachorro Grande também. Saca? Aconteceu isso com essa música, justamente. Fico feliz que ela diz que gosta dessa música. Eu acho sensacional também. Mas causou um super estranhamento na época. Mas do disco novo, sei lá, eu gosto bastante de Amanhã, também, que é uma música que tem cítara, influências indianas. Tem um amigo nosso que toca cítara, o Lúcio Vassarati. Gusti. Quando vocês vêm para Goiânia divulgar o novo trabalho, um abraço, o show de Gramado foi 10. Tomara que em breve. Porque sempre é legal lá em Goiânia, a gente vai nos festivais lá. Pelo menos umas 2 vezes por ano a gente gosta de passar por Goiânia lá. O pessoal transformou transformou coisas novas Goiânia num lugar roqueiro, né? Em função desses festivais, Bananada, Fabrício Nobre, que é um dos grandes responsáveis por essa cena que tem em Goiânia, e se Deus quiser, breve estaremos aí. 100% Cachorro. Oi, Cachorro Grande, sou super fã de vocês. Quais as influências musicais e quais bandas vocês estão curtindo agora? As influências a gente até comentou antes, as que a gente está curtindo agora, né? Falando também que o Kasabian e GMT a gente está ouvindo muito. Gnals Barkley, tenho escutado. Me amarro também na sonoridade, aquele produtor Danger Mouse. A gente recomenda o último do Prod também. Prod que tá demais. Tá bem legal, tem umas coisas malucas. E basicamente isso. O novo do Kasabian a gente não para de ouvir. É verdade. Sensacional o disco. E basicamente isso. E de nacional, assim, de banda nacional? Eu assisto mais shows do que eu escuto disco, sabe? Eu acho que tem uma cena rolando aí, dá pra postar. Gosto das Garotas Suecas, que é uma banda aqui de São Paulo. Gosto dos Rachixins, daqui de São Paulo também. Eu recomendo o MySpace do nosso citarista, Lúcio Vassarati, myspace.com/Lúcio Vassarati. É Vassarati? V-A-S-S? S-S-A-R-T-H. Bem legal. Muito legal mesmo. Muito mais legal do que várias bandas que tem aí. E é só um cara. Tá certo. David Runi. Qual foi a melhor parceria que vocês fizeram no palco? Com a Pitty no Planeta Atlântida ou Samuel Rosa na abertura do Oasis? Os dois. É difícil de não dizer, dá é impossível. Né? É sempre Duas um prazer. situações diferentes. E 2 amigos, né? Também, né? Porque a gente é amigo, a gente sai, toma cerveja. Não consegue dizer qual é a mais legal, assim, qual foi a participação mais legal. Até porque depois a gente nunca vê os vídeos. A Lilith. Como é se deslocar do cantinho para tentar sobreviver em São Paulo de música, principalmente uma banda de rock? Bom, vou prestar... Calma, é comprida, desculpa. Bom, vou prestar vestibular no fim do ano e meu pensamento é tentar ir para São Paulo. Não só com música, vou tentar cursar outras coisas e sobreviver juntamente de música. Para mim e para outras pessoas que pensam como eu em fazer isso, qual conselho vocês dão? Qual formação de cada... E aí tem um monte de perguntando. Primeiro, conselho para quem quer sobreviver de música em São Paulo.
São Paulo é uma cidade muito cultural, né? Então é natural que a gente viesse para cá e a gente se sente muito bem aqui, sabe? Com toda essa atmosfera. A gente mora ali perto da Augusta, só na quadra que eu moro tem uns 5, 6 bares que tocam rock and roll. Então, para quem quer fazer rock, aqui é o lugar certo. Tá vindo pra cidade certa, centralizado e onde as coisas acontecem, né? Isso é verdade. Mas tem mais prós ou contras? Tem que vir meio já certo? Vocês vieram, já tinham gravadora ou não? A gente começou vindo aos pouquinhos, né? Daí, tipo, quando a gente viu que tinha um público aqui querendo bastante a banda, a gente ficou. A gente vinha a primeira vez, tocava para 20 pessoas, depois vinha, tocava para 30, uma vez tinha 100 pessoas assistindo, então sempre tinha um pouquinho mais. E a gente vinha sempre, vinha de novo, umas 3, 4 vezes por ano a gente vinha. E um pouquinho antes de assinar com a gravadora, ficou inevitável que a gente morasse aqui, todos toparam. Assim. É uma loucura, porque é um país que apostar no rock o cara tem que ser louco, né? Não é como nos anos 80, que as bandas de rock era a coisa mais popular que tinha. E tinham 10 bandas. Hoje o rock não é tão popular assim no Brasil e tem 200 bandas no cenário. É difícil. Se quiser tentar essa vida aí, tem que... Primeiro tem que ser muito verdadeiro, tem que gostar muito de música, sabe? Não de aparecer na TV e de aparecer no jornal. Tem que gostar mais de música do que de atitude, porque é isso que vai te fazer, isso que vai te dar força aqui. Tem que ser verdadeiro com isso. E é aquela coisa. Não desistir, né? Não foi da primeira vez que a gente veio que as coisas rolaram. Vim várias vezes, né? Tipo, então não é de primeira, é um longo caminho, mas quando acaba rolando é recompensador. Abrir mão de qualquer outra coisa na tua vida e vir pra cá tentar fazer carreira de música tem que ser muito corajoso. O Daniel Azulay esteve aqui recentemente. Meu puto, sou fã dele, cara. Eu também. Depois eu vou ver se eu descolo um desenho deles pra você. Jura? E ele estava comentando que quando ele começou a fazer programas de TV, ele fazia tudo achando que estava certo e as coisas não aconteciam por algum motivo. Aí ele acabava achando que ele que estava errado. Acontece isso com a música também, com as bandas? De estar fazendo a coisa, você fala, deve estar errado, não é possível que a gente faz tudo isso e não funciona. É difícil dizer, porque a gente sempre meio que fez o que quis e a coisa, de certa forma, pra gente funcionou. Porque qual é o conceito da coisa funcionar? A gente tá sempre com shows e sempre com plateia, sabe, curtindo pra caramba. Então, de certa forma, a gente fez o que quis e, ao nosso ver, a coisa funcionou. Né? E continua funcionando. Dentro da nossa escala de trabalho, assim, do nosso padrão. Assim, a gente sabe o nosso lugar. Das nossas limitações e do tamanho da banda. Vou continuar as perguntas da Lilith. Ela quer saber qual a formação de cada um de vocês e se vocês abandonaram tudo pela música. A formação... De estudos, de faculdade e tudo mais. Eu terminei o primeiro grau, sabe? Muito antes disso, eu ganhei a coleção dos Beatles do meu pai. E não quis fazer outra coisa na vida. Sempre tocar numa banda de rock and roll. Desde lá eu me dediquei a isso. Mas enquanto não lancei meu primeiro disco, trabalhava em lojas de disco, lojas de instrumento, para me manter, para pagar meu aluguel, essas coisas, sabe? Até sair o primeiro disco, tinha que trabalhar e tocar de noite. Quando saiu o primeiro disco, então foi o ponto. A gente parou de trabalhar, todo mundo, o Gross também, abandonou o emprego dele. Sim. E se dedicar só à banda. Eu também terminei o primeiro grau e tive que trabalhar. Porque, né, tinha que ter dinheiro para coisa, os pais tinham se separado. E também só parei de trabalhar normalmente, trabalhava em lojas de instrumentos, fazia de tudo, para ficar tocando. Mas foi quando a gente montou a banda que a gente viu que a coisa dava pé e largamos tudo para fazer só isso. O Gabriel era hold de outras bandas, também estava tentando da maneira dele e tal. Os outros meninos, vocês sabem? Alguém fez faculdade? Não fizeram nada, o resto tudo acabou. Nem trabalhar. Por último, a Lilith, o Rodolfo não está aqui, mas eu vou perguntar, de repente vocês esclarecem. Quero saber se ele está namorando, se não está. Qual é a do Rodolfo? Rodolfo acabou de ficar grávido, ele vai ser pai daqui a exatos 8 meses e meio. Né? Não. Já está com 1 mês e meio de gravidez, 7 o nosso meses querido Rodolfo. E meio, então. 7 meses e meio. Então, e vai se daqui a pouco casar. teremos um Rodolfinho ou uma Rodolfinha. E vai se casar em breve também, porque, né? Não quer ser pai solteiro, porque senão
vão Não pensar pega mal bem, dele. Não pega exatamente, bem. não pega bem na sociedade. A titia Luana quer saber quando vocês vão voltar a tocar na Augusta. A gente toca na Augusta, só que a gente toca o terror lá. Shows, por enquanto, não tem nenhum marcado. Mas também dia 6 e 7 de agosto, choperia do Tá, Não é tão longe da obrigado por Augusta. lembrar. Obrigado. Não é tão longe da Augusta. Um taxizinho da Augusta ali. É até metrozinho. 2 toquinhos, Tem até metrozinho, é pertinho. É. O Rodrigo, vocês ouviram os novos CDs do Bob Dylan e Neil Young? Se empolgaram com esses novos trabalhos? Muito, muito. Tanto com o do Dylan quanto do Neil Young. É demais. O do Neil Young super pesadão, na linha dos últimos 2 que ele vem fazendo. E o Dylan, o que vai esperar, né? É sempre um disco bom. Sempre gostei de todos os discos que ele lança. A gente Todo mundo não- fala que a fase áurea desses 2 artistas é nos anos 60 e 70. Eu sempre acompanhei, sempre achei acima da média os discos deles. E os anteriores são muito bons também. O Modern Times do Dylan, a gente ouviu muito. A gente teve o Crumb privilégio Dreams. de assistir 2 shows da turnê quando ele teve em São Paulo, né? E o Crumb Dreams do Neil Young também foi uma referência até para nós fazer algumas músicas desse disco. Mas os novos estão sensacionais, já recomendo. Ilusão São Paulo. Cachorro Grande já recebeu proposta para tocar no exterior esse ano? Não. Não. Mas é um grande sonho que a gente espera realizar logo. quer muito. É que para nós é difícil, como a gente tem bastante show aqui, e contas também, é difícil a gente largar tudo para ir lá para fora, mas a gente faz um tempo que estuda a possibilidade de fazer alguma coisa por lá. É um grande sonho que a gente tem. E o Thiago Nunes, voltando um pouco a falar em sons, quer saber o que vocês acham do som do Little Joy, que tem aquela pegada retrô. Acho legal caralho. Legal, o Amarante é bacana. Eu sou Parece fã do- um Los Hermanos em inglês. Eu acho mais legal até. Eu sou fã do Rodrigo. Eu também sou fã do Amarante. Até na época dos Los Hermanos eu gostava mais das músicas dele. Eu também gosto das do Camelo. Mas eu me amarro mais nas coisas do Rodrigo. O Little Joy, tudo de bom gosto. O showzinho deles, desculpa, showzinho não, showzão, sabe? Foi sensacional. Eu gosto daquela pegada meio anos 50 que eles botam na música deles, uma coisa mais de rock de praia mesmo, mais leve, assim. E os instrumentinhos que eles estão tocando, umas coisinhas malucas, eu acho uma piração. Bacana, assim. Vocês conseguem reconhecer também o pedaço Strokes ali? Mais o pedaço dos Hermanos. E eu acho que o Rodrigo, eu acho que vê mais dele a coisa. Eu acho que ele domina mais a... Acho que a parada Ele é o dono da banda. Não sei, acho que dá pra dizer, não sei, porque eu sou muito fã dele. Pode não ser o dono, mas ele... Sou fã dos Strokes também. A influência dele é mais sentida quando tu ouve o som da banda. Número 12, quer saber qual a diferença de rock gaúcho para rock carioca e para rock paulista? Pra mim, rock é tudo igual, é universal, né? Isso não existe isso. Rock and roll é rock and roll em qualquer lugar. É a música mais universal que tem, né? Claro que certas bandas fizeram coisas típicas dos seus lugares, né? Mas isso não se aplica à coisa geral. Não dá pra falar isso de rock and roll. O que dá pra dizer é que a música gaúcha é diferente do samba carioca. Sabe? Isso dá Mas pra tem uma dizer, mas coisa- o rock é rock em qualquer lugar. Mas tem uma coisa, assim, o Ira cantou algumas coisas sobre a verdade de São Paulo, ali, o que a galera sabe, assim como o Graforreste Harmônica cantou umas coisas típicas do Rio Grande do Sul, né? Então sempre tem uma outra banda que leva mais pro lado regional da coisa. O Oasis, no momento, vocês se consideram a melhor banda brasileira? Oasis. Oi. Oasis, tá aqui perguntando. Não, O Oasis. É, Oasis, O tá nome aqui dele todos é... eles. Ah, estão tá, tu aqui. sabe o que eu entendi? Que vocês acham que o Oasis é a melhor banda brasileira? Não, Se nós achamos que somos... É. De jeito nenhum, isso não dá pra falar, é muito diferente. Tem muitos estilos diferentes aí de rock. Eu acho que é uma das que... Eu acho que uma das mais legalzinhas. Por exemplo... Eu também aprecio o trabalho eu gosto dos discos, rapazes. gosto muito dos discos. Os 5. Assim, acho que tem uma melhora nos 5, acho que os nossos shows vêm melhorando, sabe? A gente vem se esforçando bastante pra estar entre as melhores, assim, mas não dá pra dizer que é melhor, acho que isso não existe. O fato é que a gente não se envergonha de nada do que a gente fez, então. Faria de novo. Lola, sobre cultura em geral, eu sei que vocês influenciam muito a todos, principalmente a fãs que vocês estão mais próximos. É mesmo? Tá vendo? E no momento vocês estão buscando dentro de tanta cultura literária e cinema. Uau! Isso é uma coisa que sempre acompanhou nós, né?
A literatura beatnik e o cinema de arte. Tudo que tem, sabe, tudo que tem de cinema e de literatura a ver com essa parada de pegar a estrada, de ser mais livre nos pensamentos, essa coisa mais maluca, assim, interessa a gente. Tem alguma coisa que vocês estão lendo ou assistiram recentemente que vale a pena dar dica? Olha só, qualquer coisa que os irmãos Coen estiverem fazendo hoje, eu sou fã. Essa fase nova europeia do Woody Allen, eu sou fã. Qualquer coisa que o Tarantino soltar, eu sou fã. E o Scorsese também. O Scorsese é um grande O ídolo. Scorsese dos mais velhos, né? Já que o Kubrick, desde que morreu, não lançou mais nenhum filme. Bom, lançou aquele último. Lançou aquele que Steven Spielberg terminou. De olhos bem fechados. Não, e teve o... A inteligência artificial. Também, já que a gente está falando de cinema, Vitinho quer saber por que cinema, o nome do novo álbum. Tava nublado no dia. Não, a gente achou que com umas faixas, né, como a gente estava nessa parada do Space Rock, e tem muita coisa de atmosfera, não tem nada a ver com isso. Quando a gente estava terminando o disco, a gente estava botando sonoplastia, né, tipo, botando o som de sino, de gaivota, trio Los Panchos, daí a gente achou que parecia uma trilha sonora de filme. Né? Sonoplastia é típico de cinema, né? Do que quando tá editando lá, o cara faz e tal. E o Gross estava ali, e era o último dia, cara, de gravação, mixando. E o Gross falou brincando assim, vamos botar o nome do disco de cinema. Nós fazendo sonoplastia. Eu falei cinema, mas eu podia ter dito chocolate. Mas cinema agradou mais e eu gostei do nome na hora, assim, do Rafinha que estava do lado, que produziu o disco. Nós olhamos assim, que legal. E na mesma hora eu comecei a ligar para as pessoas, o que tu acha de cinema? Todo mundo se amarrou. E, poxa, então tá, Gross, tu ganhou, vamos botar o nome de cinema e tal. Sabe? É tipo o nome da banda, alguém mas surgiu aquela com coisa a bem, palavra tipo, e Eu acho que é sempre funcionou. assim, nunca é algo assim. Já tomando um drink meio que imitando o Pereira, né? Bota o nome de cinema. Não, é isso aí. Então, foi uma brincadeira que acabou. Nunca é muito sério esse tipo de coisa. Desde o nome da banda, nada assim. A Thaís está perguntando qual foi o show que vocês mais gostaram de fazer. É difícil Virada dizer, Cultural em São Paulo no ano passado. 2008, Virada Cultural para nós foi um marco, assim. Nunca imaginei que tinha tanto público que conhecesse nós em São Paulo, porque muita gente vai na Virada Cultural, porque às vezes não tem idade para entrar nos clubes noturnos que a gente toca, e muita gente porque não tem dinheiro também para ir. A Virada Cultural a gente tem chance para tocar para essas pessoas, e tínhamos 40 mil pessoas cantando nossas músicas lá, nunca imaginei, cara. Eu fiquei apavorado. Saí do palco em lágrimas, assim, cara. Hoje eu dou risada, mas na época eu fiquei apavorado, assim. Foi lindo. Porque como a gente é fora daqui, a gente sempre quis fazer parte da cultura de São Paulo, né? De alguma forma, né? E ali foi a comprovação de que, sim, o pessoal gosta das nossas canções e canta junto. Então, foi também a realização do sonho. Que logo no começo, quando a gente veio para São Paulo, parecia uma invasão. Esses caras estão invadindo aqui, estão tocando nos nossos bares. O que esses gaúchos querem aqui, sabe? E hoje Foram não. mal Hoje... recebidos? Não. Assim? Não, também Uma não. coisa natural, Mas assim, é natural. em todo lugar. Quando vai uma né? banda Qualquer paulista lugar lá, que tu... é porque a gente chegou para morar, sabe? Então, sempre vai ter um comentário aqui e ali. Não temos sido tratado mal de maneira nenhuma, senão a gente não ficava aqui. E hoje as pessoas já aceitam nós como parte do cenário musical. E foi comprovado ali naquele dia, em cima do palco, na... Como é que é o nome do lugar que a gente tocou lá? Na Praça da Na República. Praça da República. Outro show que marcou foi o último da turnê com o Oasis, que foi no Gigantinho, né, que é o lugar onde eu vi o primeiro show de rock internacional quando eu era pequeno, e o lugar onde é o estádio do Internacional, que é o time que a gente torce. Esses 4 do Oasis é a parte assim, da história. Então esse show em particular eu lembro com muito carinho. Legal. Vocês consideram o AC/DC um exemplo que deveria ser seguido para quem quer começar a tocar rock and roll? Pergunta Clara. Sim, porque é muito verdadeiro, é muito bom. Se mantém aí até hoje um bom exemplo de uma banda que gosta de estar na estrada e de gravar disco. E acima de tudo é direto, né? AC/DC é direto, por isso que impressiona. Assim, muito riffs de guitarra verdadeiro. certeiros, a bateria ali em cima, então é o troço, né, curto e grosso. Eu gosto até mais dos primeiros discos, mas admiro muito eles estarem aí até hoje fazendo o que gostam, né? Dignamente. Blá.
qual foi o desfecho daquele show que era para ter rolado em Londrina, no Paraná, mas acabou dando merda? O desfecho que foi uma confusão que rolou, que o contratante se confundiu todo lá e a gente acabou não fazendo o show. Foi uma coisa que, tipo, ele foi no camarim, ele foi no nosso hotel antes, falou uns desaforos pra gente, falou que não ia pagar e coisa e tal, e a gente se sentiu ofendido. E o público acha até hoje que partiu de nós isso. Foi de uma maneira horrível o jeito que nos trataram. E eu só queria que não fizessem isso com outras bandas. Por isso a gente... E queria voltar ali e trabalhar com pessoas mais sérias, sabe? E que não façam isso com as bandas que estão aí batalhando aí, sabe? Era só isso que a gente queria, que tomasse como exemplo. Só que o público que foi no show acaba botando a culpa na banda. Porque a banda que não apareceu, sabe? Pode ter sido um erro a gente não ter feito aquele show lá. Mas qualquer tipo de trabalho, se não te pagam, tu não vai. Os próprios advogados que estão nos processando, se tu não pagar a parte deles, eles não vão fazer o serviço deles. Isso daí é a coisa que mais me chateia, sabe? Esses advogados desse show estão processando vocês? Eles foram atrás de pessoas... As pessoas acham que tu tem uma banda de rock and roll, aparece na televisão, tu é rico, tá? Foram atrás de algumas pessoas que foram no show, nos processaram pra gente não ter feito o show e tal, e a gente sabe que não saiu nem da ideia deles. A gente querendo tirar dinheiro nosso, a gente nem tem esse dinheiro. E a culpa não foi nossa. A culpa não foi nossa. E depois disso vocês voltaram para... Quando foi isso? Faz uns 2 anos. E vocês voltaram para Londrina já? Não? Fazer show, não. Não é uma pena que todos os shows que a gente fez lá foram sensacionais. A gente sabe que tem uma cultura rock lá, a gente admira. Mas em seguida a gente vai estar lá fazendo show e tocando bem rock. Eu queria que passasse isso aí tudo, não, sabe? Não quero fechar a porta pra ninguém, pra banda, e não quero que pensem assim da gente, que nós não queríamos tocar. A coisa que a gente mais ama é tocar. E Londrina era uma das nossas cidades preferidas, sabe? Que não aconteça isso com outras bandas. E o cara continua contratando, fazendo Eu shows acho lá? que depois dessa não. Porque ele se queimou muito na cidade. Porque não foram processar ele. Porque eles acham que é a banda que deu problema. A gente fez por uma questão de respeito. A gente foi muito desrespeitado. Então, Mas é sempre a banda que leva a culpa, Sempre a né? banda. Ó, Ilusão São Paulo. Gostaria de saber se o disco novo tem alguma coisa mais pesada que os anteriores. tem. Pode ter certeza que tem 2 faixas ali que, inclusive, quando a gente tava na mixagem, eu fiquei apavorado como ficou pesado, que é Luz e Pessoas Vazias. Que muita gente tá comentando que, pô, Cachorro Grande tem feito muitas baladas e tal, mas a gente nunca foi tão pesado por outro lado, sabe? Isso remete àquilo que eu te falei, que a gente deixou aflorar... Aflorar é... Tipo, influências que a gente sempre teve, mas nunca tinham aparecido na banda, né? Que é esse rock dos anos 70, mais pesadão, Led Zeppelin. Né? Então, nesse disco apareceu as nossas músicas mais pesadas. Estela. Oi, adoro vocês. Gostaria de saber se vocês têm alguma preocupação maior que a sonoridade, com a sonoridade nos shows, para que sejam de alta qualidade, assim como nas gravações. Vocês se incomodam ao assistir ao show de uma banda que vocês gostam, mas não fica tão bem no palco quanto na gravação de um CD? Valeu. Com certeza, a gente sempre se preocupou com isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente não quer fazer a mesma coisa do disco em cima do palco, porque senão tu fica escutando o disco em casa e não precisa ir no show. Eu gosto de ver alguma coisa nova sempre no show. Mas com relação à sonoridade, a gente se preocupa, né? A gente sempre pede um equipamento específico e se a casa não proporciona aquele equipamento específico que a gente pede, a gente acaba não fazendo o show. Não faz o show, que é uma falta de respeito com o público. A gente tem um certo padrão de lugar para tocar, que tem que ter aquele som, porque é o que a gente quer mostrar para o público. As pessoas não podem ouvir o disco, é um som forte, coisa e tal, vai no show, é um som mais fraquinho, mais baixo. Beto está pedindo dicas para vocês. Tem como abrir espaço para tocar músicas próprias em São Paulo? As casas de show são abertas a receber novos projetos, caso a banda apresente um material consistente? Se tem algum lugar que aconteça isso, é em São Paulo. Em Porto Alegre, de que... alguma maneira, também, as casas sempre deram chance para bandas novas. Em Porto Alegre tem o caso das rádios que dão força para as bandas lá, a Rádio Ipanema, Mais do que em qualquer lugar. A 103. Mas em São Paulo tem muito mais casas de show. Sabe? Então é mais fácil chegar ali.
começa abrindo um show, sabe? Depois faz umas 2 aberturas e começa a ficar mais famoso no cenário. Só na Augusta tem umas 5, 6 casas que pode levar o teu material. Tem bastante casas que aceitam bandas novas, que estão começando, tem o Altos ali, tem... No Altos, por exemplo, faz questão de mostrar sempre alguma novidade. Nós fomos uma novidade que eles mostraram em 2004, 2003. Sim, a gente se aproveitou bastante desse lance de São Paulo ter, sabe, casa e público que vai atrás de uma banda que ele nunca viu antes, mas ele tá ali curioso para ver qual é que é. E mesclar algumas coisas covers e repertório próprio também costuma funcionar? Mas São Paulo talvez não é o lugar certo para isso. São Paulo gostam de ver música própria. É o lugar para isso. Sabe, os negócios de tocar cover, coisa de banda baile. Sabe, aqui ninguém faz baile, aqui fazem shows. Show de rock. Ninguém tá ali animando o público, sabe? Eles estão ali para mostrar o que eles sabem. Eu acho que é certo. Acho que é por aí mesmo. Dylan, tenho 16 anos e estou com o violão no meu colo. Mais engraçado que estava tocando bom brasileiro. Vocês tinham alguma música preferida de tocar? Digo somente para vocês ouvirem, algo pessoal. De tocar? A primeira coisa que eu fiz no violão, eu não conseguia parar de fazer o riff de Jumping Jack Flash. Quando, cara, eu nunca consegui tirar sozinho, assim. Com uns 13 anos, um amigo meu me ensinou, eu fiquei quase um ano inteiro, cara. Eu pegava o violão e só fazia é uma coisa que eu mais faço perfeito até hoje. Eu gosto de tocar Here Comes the Sun dos Beatles. Daí já exige de botar um capotraste ali em tal casa, isso eu nunca tive capotraste. Mas é bom de tocar. Wilson de São Paulo. Wilson. Errei. Sobre cinema, o que vocês acham de Kubrick, Buñuel, Hitchcock, entre outros mestres? A banda se influenciou com algum desses diretores ou algum assunto pertinente à sétima arte? Com todos esses aí, e pode acrescentar o Federico Fellini nessa turma aí. O Kubrick é o meu preferido. Né? Para mim ele é Kubrick, Fellini, os Beatles do cinema. Assim. O Pelé, né? É que ele tem os filmes que, assim como os discos dos Beatles, tu pode ver várias vezes, que sempre vai te chamar uma conclusão diferente. Acho, o Fellini e o Buñuel também, são tipos de filmes como discos. Eu faço questão de ver uma vez por ano. Os filmes do Buñuel, que eu sempre vou ver alguma coisa nova e tal. Eles deixam margem para várias interpretações. Né? São muito subjetivos, mas também não tanto assim. Mas eles não chegam a ser sem sentido, sabe? Mas nós não somos também aqueles chatos de bar que ficam falando sobre cinema de arte, saca? Eu acho que tem horas que eu gosto, que eu tô com a cabeça meio cheia de coisa. É bom ver um trabalho blockbuster. É bom ver de Hollywood, um Hollywoodão, assim. E aí, o que vocês gostam por entretenimento. Os Jack Black da vida. Uma coisa mais engraçada, não preciso... Eu tive uma fase na adolescência que eu queria só ver filmes de arte e tal, depois eu acabei ficando um chato. E andar com um monte de chato que fica falando... Eu adoro o Cão Andaluz do Buñuel. Eu adoro o Cão Andaluz, saca? Mas não é sempre que tu tem cabeça para ver esses filmes tão inteligentes assim, né? Lux está falando, vocês já explicaram a inspiração sonora do disco. E a inspiração para as letras? São várias coisas. É, né? cada uma tem uma inspiração, não tem regra para compor, né? Começa aí. Mas tá falando mais, não tanta bobagem, assim, em algumas letras, né? Tipo, por exemplo, amanhã fala sobre essa coisa de será que vai ter vida após a morte. Daí a pessoa fala que amanhã você, tipo, pergunta, combina com a namorada ou com talvez um camarada, né? Se amanhã você morrer, pode mandar um recado para dizer que a gente vai se encontrar e coisa e tal. Também foi tirado do filme Mar Adentro. No finalzinho do filme acontece essa cena e eu me choquei muito e conversei com o Gross sobre isso e a gente acabou escrevendo junto essa música. Influenciado por um filme. E alguns toques, por exemplo, Dance Agora, a gente fala para os internautas que não saem da frente do computador, sair da frente do computador e dançar um pouco, pegar um pouco de ar na rua, abrir a janela, falar com o vizinho e não ficar só aqui. Isso daí é muito para minha filha também, que deve estar assistindo, que do lado da casa dela tem um dos clubes mais legais que tem, que eu já vi, e ela fica conversando com as amigas dela na frente do computador, podendo estar numa mesinha ali na frente, num clube ali na frente de uma piscina, sei lá, vai jogar um voleizinho lá. Às vezes eu conheço grupos de amigos meus que estão na mesma sala, com os laptops ligados, e se falando pelo laptop, em vez de pegar e se falar assim, isso eu já acho cúmulo, já acho um absurdo. Outra música que fala do mesmo
O assunto é a hora do Brasil, que fala nunca deixe para depois o que pode ser agora. Que essa coisa também de sair de casa, levantar e fazer outras coisas. Né? Isso que vocês estavam falando aí da tecnologia, o lado ruim da internet, de toda essa tecnologia, as pessoas ficarem só no computador e... Eu acho que o lado ruim, quem faz são as pessoas, não a tecnologia, né? Ela está ali para te usar para o bem, né? Mas tem gente que acaba entrando para dentro do computador, né? Engraçado isso, né? Eu não conseguiria ficar, eu não consigo ficar muito tempo na frente de um computadorzinho. Eu nem tenho computador. Quando alguém vai me mostrar alguma coisa, olha isso aqui e tal, eu vou ali, tá, que legal. Dá uns 3, 4 segundos, saca? Já saio, assim, que demora. Olha isso aqui, daí eu vou lá, eu olho isso aqui, primeiro tem que apertar um monte de botão, e daí fica uma coisinha assim, preenchendo. Tá, tu me chamou pra olhar aqui, o que tem aí? Não, olha só, tá ali, tá enchendo, ó. Daí tem que ficar olhando junto o troço, enchendo. Como é que aquele trocinho embaixo? Que horrível aquilo, cara. Eu já tô entrando aos pouquinhos, né? Então eu fico louco, fico nervoso. Não dá. E quem cuida da parte internet da banda? Tem alguém que gosta de internet? O Gabriel, que é o baterista, ele tá sempre lá conversando com as pessoas e eu agora tô começando também a dar umas tweetadas ali. o Gabriel porque gosta também. O Rodolfo costuma conversar e tal. Mas ninguém tem saco de ficar ali, sabe, o tempo inteiro. Sabe? Inclusive eu queria falar aqui que tem muito Beto Bruno falso ali na internet, conversando com as pessoas aí, dizendo que sou eu. Então vamos aproveitar. Por favor, não sou eu, nunca sou eu, isso. nunca sou eu, O nunca que vai você ser. tem na internet? MSN, Orkut, Nada, Twitter? nada. A minha banda tem o site, né? É o site que fala, né? O e-mail, sei lá. Eu agora tenho um Twitter que eu fiz e tenho... Que é qual? Que é Grosshund. Mas esse é o Gross Runto. Esse é ele mesmo. Pois porque E também eu tem tenho outros. um MySpace, que é www.myspace.com/Marcelo Gross. E volta meio alguma pessoa me encontra na rua e fala, mas como a gente tinha conversado, né? Então estamos aí, te encontrar. Eu não fui eu, querido, sabe? Tem gente que entrevista, às vezes eu chego Tem no gente que hotel... fala pra mim, eu assim, chego eu no falei hotel com no o interior, Beto tem um no Orkut, entrevistador. Eu digo, não, tu não falou com o Beto, não falou com o nosso Beto. Eu chego no hotel no interior, tem um cara me esperando para me entrevistar, que falou comigo na internet, e ok. E o cara conhece bem você, porque marca entrevista no hotel e tudo mais. Como eu sou educado, eu vou lá e dou entrevista, né? Certo. E os outros rapazes da banda? O Rodolfo, São o internautas, Boizinho, ele eles tem o têm essas Flickr, que coisas. um dos hobbies dele é tirar fotografia, inclusive tem umas fotografias bem legais, assim, uma máquina antiga analógica. Inclusive várias fotografias do dia a dia da banda, da gente na estrada, e várias coisas artísticas. Né, que ele tem o Flickr, que chama. Flickr. No cachorrogrande.com.br tem um monte Twitter. de... Sim, tem um monte de coisa. E tem uma equipe que acompanha a gente. Já que a gente não tem tanta paciência para ficar postando as coisas, tem uma equipe que vai tirando fotos, filma algumas coisas e vai atualizando. E o próprio Gabriel, também manda as fotos que ele tira na turnê, ele manda para esse pessoal. Então, a partir, sabe, desde pouco antes da gente fazer a turnê com o Ace, a gente intensificou essa cobertura da banda pela internet. Eu acredito na rapaziada, sabe? Eu só não me interesso muito, mas eu sei que é muito importante para as bandas isso. Pra todas as bandas. Inclusive ontem a gente estava Banda grande, banda pequena, sabe? Daqui a pouco vai pintar na internet um documentário de 15 minutos sobre a nossa turnê com o Oasis, né? Com cenas de shows, dos bastidores, do Liam falando com a gente. Bacana. O Helder Lucas quer saber de você, Gross, se você achou sua guitarra, que ele quer saber o final dessa triste história. O Lobão tinha deixado na minha, né? Uma época que, logo que a gente lançou o disco pela revista dele, né? As próximas horas foram muito boas. Eu tava meio mal de guitarra, ele falou, não, fica com essa Rickenbacker aí contigo, que eu não uso mais mesmo, né? Uma Rickenbacker, uma guitarra bem legal. Daí, uns dois anos atrás, em Porto Alegre, num show lá que a gente fez, roubaram a guitarra. E daí eu ofereci uma recompensa. Mas daí eu falei pro Lobão, Lobão, na hora que eu achasse, roubaram a guitarra. Ele, meu Deus do céu, porra, grossa, a guitarra que eu fiz me chama. E daí eu digo, não, calma, Lobão, que eu vou achar esse porco. Daí eu peguei, né, eu ofereci uma recompensa, né. Daí o porco apareceu e eu, né, devolvi o porco A Margarida. Devolvi a Margarida ao nobre Lobão lá. Para não roubarem mais. Para não roubarem mais. Né? Mas fiz questão de que, já que era uma coisa sentimental que ele tinha feito, fica com a guitarra, eu já tinha dinheiro para comprar outra. E o que você fez com o porco?
Não, porco no caso era guitarra. Ah, tá. Achei que era quem tinham roubado, sei lá. Ó, o Felipe quer saber se o Rafael Ramos é um bom produtor. Se não fosse, a gente tinha dispensado ele no primeiro disco que trabalhou com nós. Apesar da barriguinha dele, é um excelente produtor. Né? E, pô, uma das coisas que a gente mais gosta do Rafael é que ele direciona, né? Cada artista que ele trabalha para coisa que ele estuda, por exemplo. Não, a gente quer fazer um som meio Beatles, ele vai lá e ouve os discos dos Beatles, dos Stones. Né? Quando ele vai trabalhar com a Pitty, ele direciona a Pitty, mesma coisa com o Dead Fish, sabe? Então, e ele é engraçado. E ele não deixa nós brigar, isso é importante. Pois é, tem uma pergunta aqui da Má, ela quer saber se vocês costumam brigar, como é o relacionamento entre vocês? Faz 10 anos que a gente tá junto nessa. Parece uma família italiana, né? A gente fala tudo na cara pra não ficar carregando nada. Então a gente é muito de dizer as coisas na hora. Ele não guarda rancor, a gente não tem pudores, sabe? Não fica guardando coisas, sabe? Mas chegaram a sair na mão alguma vez, assim? Não. A gente bate muito no gordo porque ele pede, né? É outra coisa. Não, tô brincando. E aí ela também pergunta quais são as composições feitas pelo Gabriel, se tem alguma nesse novo disco. Nesse disco tem 2 incríveis do Gabriel. Que são? A que abre e a que fecha o disco, são deles. Inclusive o Sacana falou, tem minhas músicas lá no começo, no fim, e no meio vocês podem botar as de vocês. Brincou. Não, mas foi uma das... O Gabriel, surpreendentemente, tá compondo, sabe, parelho com a gente, tá com canções maravilhosas. Varando parelho. E tem a primeira e a última, e tem a do meio, a Alegria Voltou. A Alegria Voltou, que é parceria comigo daí. Legal. Ó, o Zequinha Gross, perguntinha técnica. Que pedais de guitarra você usou na gravação desse novo álbum? Eu usei basicamente os que eu uso no palco, né? Que é um rato de distorção. Usei bastante delay, o que diferencia o som desse disco do som dos discos anteriores, que antigamente eu usava mais a guitarrinha seca, né? Daí eu usei bastante reverb, delay. E usei um pedal maluco que eu uso em todos os discos, que se chama Micro Synth, que deixa um som de guitarra sintetizado. E basicamente é isso. Finalizando... Tu usou um Jack Daniels também. Usei um Jack Daniels para dar um brilho. Bebenzizer. Finalizando, a gente está chegando ao final do bate-papo. Rodrigo pergunta. Ultimamente noticiaram a volta da produção de discos de vinis aqui no Brasil. Vocês pretendem lançar os álbuns em LP? Com certeza. Existem algumas vantagens nos LPs, além da nostalgia e arte dos encartes, geralmente bem mais bonitas? Total. A gente em casa só ouve LP, né? Eu faço questão de só ouvir LP. Inclusive, muita gente no Brasil não sabe, mas lá fora nunca deixaram de fazer os LPs, sabe? De todas as bandas novas, por exemplo, o último do Oasis, o último do Dylan, o último do Paul, tudo tem edições. E o som é muito melhor caso tu tenha um aparelho legal para ouvir, né? Correspondente ali. Né? E casualmente foi a nossa gravadora que comprou a fábrica. A fábrica que estava falindo no Rio de Janeiro comprou a fábrica. Então nós vamos lançar primeiro o cinema, que foi gravado analogicamente também para ser lançado em vinil. Também não adianta tu gravar em computador, depois lançar em vinil, sabe? Esse daí. E com o tempo a gente vai acabar relançando toda a coleção. E, poxa, um dos meus sonhos também, ter um vinil da minha banda, assim. Bacana. Gente, vocês têm um último recado para dar para os internautas que estão assistindo a gente? Desligue esse computador e vamos fazer alguma coisa. Vão estudar, não montem banda de rock. Bom, então, antes de desligar o computador, vou mostrar aí a capa, por favor, Gross. Cinema, 5º álbum da Cachorro Grande. Dia 6 e 7 de agosto, eles estão tocando aqui em São Paulo, na choperia do Sesc Pompeia. Show de estreia da turnê. Quando tiver o vinil, fica maior. Deve ficar grandão. Eu tinha pensado nisso. Tem gente que não conhece vinil, só conhece MP3. Quando terminar o lado A, o que eles vão fazer? Não sei. O que tem que fazer agora, pai? A gente faz assim, como é que é? Igual fosse virar um ovo frito? Como é que é? Gente, obrigada pela presença de vocês. A gente que obrigada, agradece. internauta. Obrigado mais uma vez.